Olha, foi no peito, foi na raça, foi na técnica, foi na vontade, muito mais do que na técnica, mas deu Vasco. Ontem e nós estamos na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Ah, aqueles pontos, imagina aqueles pontos contra Bragantino, contra Criciúma, ida e volta. Estaria na Libertadores. Bom, vamos falar do que aconteceu ontem. E eu quero já começar falando sobre a confusão. Eu vou começar pelo final, depois eu volto para o que aconteceu durante o jogo. Há uma imagem muito clara no final do jogo, quando o Coelho vai para cima do Piton, e o Piton tem que ser testemunha desse fato para o chefe da segurança, o Betinho, que entra no campo para separar, porque o Coelho foi para cima do Piton e tinha mais 2 jogadores, um deles era o Kaique, da equipe, Kaique Rocha, da equipe do Atlético Paranaense, que também partiu ali na hora, e o Praxedes, eram os 3 jogadores perto. Quando o Betinho vai na direção do Piton para separar e não agride ninguém, os outros vêm para cima dele, inclusive o seu Praxedes, ex-jogador do Vasco. Não sei se teve algum problema com o Betinho quando trabalhou lá. Betinho é um cara querido por todos do grupo, por todo o elenco do Vasco, por todo o ambiente do CT Moacir Barbosa. É um cara que normalmente nas viagens vai sozinho. O Vasco contrata uma segurança local. Contra o Criciúma, 2 domingos, tomou cusparada na cara para levar o Felipe, que teve que passar no meio da torcida do Criciúma. A imagem foi, inclusive, postada pelo Lineker, do canal do Mário Coelho, e não reagiu. Só que tem horas que o sangue ferve. Ele foi separar, proteger o patrimônio do Vasco, e o Piton tem que ser testemunha disso, porque foi com ele o lance e ele viu, e ele é retirado por um jogador do Vasco, e aí cerca o cara. E o Fernando, que foi expulso, camisa 6 do Atlético Paranaense, tenta naquele momento fazer uma graça. É aquele tipo de jogador fanfarrão, que dá um tapinha e sai, e aí fica olhando em volta se não vem ninguém e tal. O Souza vem para tirar o Betinho, a confusão, fica aquele clima e tal, teoricamente esfria, e lá, quando ele vai embora, saindo do campo, voltam a provocá-lo. Vai ter volta, não sei o que e tal, até que esse Fernando de novo tenta agredir o Betinho. Jogador frouxo. Ser humano frouxo. Porque quem faz aquilo que fez é só para botar fogo no parquinho. Quem não quer agredir. Quem quer agredir, vai agredir. Qual é a função do segurança? É proteger. E ele foi proteger o Piton. Inclusive, tem uma repórter da Vasco TV que presencia ali. Da Vasco TV, da comunicação do Vasco, que presencia tudo. O Betinho vai ser punido? Vai. Agora, que o presidente Pedrinho tenha sabedoria ao fazer esse tipo de punição administrativa. E não porque o Atlético Paranaense, através do Paulo Autuori, fez pressão. Marcelo Santana, depois do jogo, foi até a público pedir desculpas, e tem que pedir, né? A relação tem que continuar existindo entre os clubes. Mas espera aí. Avalie as imagens como um todo. Não fique apenas com aquela confusão final que o Betinho está tentando agredir e tal. Não, veja tudo como aconteceu. É como se fosse uma investigação. O Vasco não vai ser punido, não tem nada a ver. Pode ser que o Betinho seja suspenso, não possa ir mais ao estádio, pode ser. Por um tempo, pode acontecer. Mas que o Vasco tenha muita clareza, e o presidente Pedrinho, na hora de fazer a sua punição administrativa, presidente. Olhe as imagens como um todo. Tenha sabedoria. Não se deixe levar por pressões. Bom, dito isso, vamos falar sobre o jogo, né? Porque é o que mais nos interessa. Uma vitória na raça, na disposição, com a cara do Verratti. Ele que fez o gol da vitória, que eu mostrei para vocês a minha narração, a minha emoção. É exatamente isso. O Vasco foi na emoção, foi na disposição. E foi a primeira batalha contra o Atlético. E quinta tem mais. Aí é pela Copa do Brasil. Vira a página. Pensa mais para frente. Não vai ser fácil. Pressão. E principalmente o jogo da volta. O Vasco precisa aprender com os erros. E foram muitos cometidos ontem em São Januário. Primeiro tempo horroroso, em que os 2 volantes não se encontraram. Deixaram de novo a nossa zaga exposta. A nossa zaga exposta, amigo, os erros vão acontecer. O Canóbio teve liberdade, o Mastriani também, o Nicão e o Gabriel, que acabou fazendo o gol de fora da área. A marcação estava frouxa, acertou no segundo tempo, o Hugo Moura cresceu. Não entendi o gol anulado.
Ah, o Verratti estava impedimento. Tava, mas ele não participa do lance, ele nem sobe. Ele tá parado, ele é empurrado pelo Thiago Heleno e a bola sobra para o Hugo Moura fazer um golaço que o árbitro anulou. Para quinta-feira, o David está fora, o David está internado. Para você que não acompanhou, ele está com uma celulite facial, uma inflamação grave, está internado, antibiótico venoso, e ele não joga quinta-feira. Mantém o Emerson Rodrigues, que fez um péssimo primeiro tempo, mas melhorou no segundo tempo. Como o time do Vasco melhorou no segundo tempo. É a tendência. O Jean Menezes já está inscrito, pode ficar à disposição do Rafael Paiva. Ótimo. Coutinho vai ser reavaliado, está com Covid. O Vasco precisa ganhar repertório. Não gosto do Payet pela esquerda. Gosto quando ele tem a liberdade de circular o campo e aparece na esquerda. Leandrinho entrou muito bem, cobrava isso ontem durante a transmissão. Os nossos laterais têm que ir ao fundo. Enquanto o Vasco cruzou da intermediária, a zagueirada do Furacão se deu bem. Cortava o tempo todo de frente. Quando foi ao fundo, gol do Verratti. Gira a página, esquece o Campeonato Brasileiro. Só domingo a gente pensa. Ou a partir de sexta, que o adversário é o Vitória. Mas já tem que começar a preparação hoje para a Copa do Brasil. E precisa fazer uma grande diferença. O que é uma grande diferença? 2 gols pelo menos, 2 para cima. Não vai ser fácil. Eles vão provocar, vão tentar amarrar o jogo, porque sabem que lá a pressão é gigante. O Vasco não pode cair na pilha. Paulo Henrique está fora também terça-feira, quinta-feira, está suspenso. Puma deve ser o substituto e a tendência é o time Léo Jardim, Puma, Maicon, João Vitor e Piton, Hugo, Cocão, Payet, Adson, Verratti e Emerson. Não vejo como mudar o time. Adson saiu ontem com uma dor na canela, não sei se é uma canelite que ele tem, mas enfim, uma inflamação, uma dor, mas mais para preservá-lo. Rayan entrou bem no segundo tempo, entrou com mais disposição. O Vasco aos poucos, está tentando encontrar suas soluções. Mas o importante, torcedor, é que vencemos ontem. Não importa, jogou bem, vencemos. Mais 3 pontos, 31. Vai pegar o Vitória fora de casa. Tem que vencer o Vitória também. Não é fácil jogar lá, mas tem que vencer o Vitória. E olhar daqui a pouco para cima, mas consolidar-se dentro do grupo de classificação para a Sul-Americana. Voltar a uma competição internacional. Bom, a imagem exata do Betinho, segurança do Vasco, entrando no gramado de São Januário após a partida, sem qualquer intenção de agredir ninguém. Eu não estou mostrando o prolongamento das imagens, da confusão, da briga, tudo isso é consequência de algumas atitudes, porque o YouTube pode acabar me punindo por colocar cenas agressivas. Então, e como todo mundo já viu as cenas, está rodando aí na internet, eu preferi apenas colocar essa imagem que eu acho que é importantíssima, porque muitas pessoas falaram, como tudo começou, o Betinho entrou para agredir, o Betinho é uma pessoa muito querida dentro do Vasco da Gama. E a imagem é clara, ele entra de maneira tranquila dentro do gramado e vai afastar uma confusão. Dali para depois, aí é consequência. E as imagens estão aí, para que todo mundo possa ver. Bom, o Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, antes da coletiva ontem do Paiva, entrou para pedir desculpas pelo ocorrido, em nome do Vasco Associativo e da Vasco SAF. Sobre aquele clima mais acalorado ali no final do jogo, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Tuori, enquanto representante do Clube Atlético Paranaense. E a gente se desculpa também a toda a torcida, através da figura do presidente Mário Celso Petralha. E, eventualmente, a gente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Então era esse pronunciamento, mas era mais para o Vasco deixar esse posicionamento, pedindo desculpas e afirmando que a gente vai tomar as medidas necessárias internamente. Importante aí depoimento do Marcelo Santana, importantíssimo. Bom, Lineker Biondi esteve em São Januário e faz a análise profunda do que viu em campo.
Fala Baran, fala torcedor vascaíno. Vasco que começou o primeiro tempo muito mal, diga-se de passagem, né? Leva o primeiro gol ali, demora no segundo tempo a construir uma chance de gol. O Vasco demorando para finalizar, o Vasco tendo algumas dificuldades, obviamente. O Gigante da Colina chega ao empate, a questão física do Atlético também pesa. O Vasco mais vertical, né, com o Emerson Rodrigues, numa jogada que eu julguei tinha tomado a decisão errada, mas saiu o gol, né? Ele lembra muito aquele gol do Estrela contra o São Paulo, onde tem um terceiro jogador passando ali pela direita para receber o passe, ele segura um pouco mais a bola, leva para a perna direita e finaliza. O Vasco empata e, obviamente, né, cresce no jogo, o ímpeto da torcida, jogando em casa, vem um pouco mais vertical. O Vasco de Rafael Paiva que trabalha com 2 linhas de 4 e 2 jogadores flutuando, que é o Verratti e o Dimitri Payet, atua com as 2 linhas com Paulo Henrique, Maicon, João Vitor e Lucas Piton. A segunda linha antes do desfalque do David, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Adson, com o Payet e o Verratti flutuando. Então, com a saída do David, ele coloca o Emerson Rodrigues, que verticaliza mais, ele perde essa segunda linha de 4. Vendo isso, observando essa questão, ele retira o Adson do jogo e abre mão completamente dessa linha, transformando essa linha de 4 numa linha com 2 jogadores, que era o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, e essa linha pular para o setor ofensivo, né, que ficava ali com mais atacantes, jogando de uma forma mais vertical. Mas numa ultrapassagem do Leandrinho, com o domínio de bola do Payet, onde encontra o jovem que dá assistência para Pablo Verratti, nada melhor, né, do que a gente analisar mais um gol do Pablo Verratti, da sua principal característica, a bola aérea. Mas em um momento que o Vasco estava verticalizando bastante nesse jogo. E que evolução que tivemos, né, Baran e amigos? Tivemos uma evolução no antijogo. O Vasco soube utilizar nos últimos 5 minutos de acréscimo esse sistema que é muito utilizado no futebol. E olha, para a gente só finalizar a nossa análise aqui, o Vasco não jogou bem, o Vasco jogou mal, mas jogar mal antes de uma partida decisiva pela Copa do Brasil, isso não é o pior cenário, porque o Vasco jogando mal, você traz para si, né, uma análise que você vai tentar resolver os problemas. O pior seria jogar muito aqui, golear o Atlético Paranaense e ir para o próximo jogo com os seus vícios crônicos. Então, é muito importante a gente frisar isso. O Vasco atua mal aqui e leva consigo várias lições para a próxima partida. Então agora o momento é de ajustes para não errar e quem sabe construir uma vitória um pouco mais larga, porque 2-1 aqui no primeiro jogo da Copa do Brasil, levar esse resultado para a Liga Arena, para mim, é muito complicado. Então tem que ser um resultado um pouco mais largo. Então agora o cenário não está dos piores, apesar da performance, mas sim, o Vasco leva consigo todas as lições para melhorar e quem sabe deixar esse resultado um pouco maior. Baran, um abraço, forte abraço, saudações vascaínas direto da colina para você. Valeu! Essa vitória foi de tirar o fôlego. Veguete está mostrando toda a sua qualidade e o Vasco segue firme, agora com foco total na Copa do Brasil. Se você curtiu essa análise, já deixa o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso Vascão. E não esquece de conferir os links dos nossos parceiros na descrição. Eles também têm muito conteúdo bacana sobre o futebol. Obrigado por assistir e até a próxima.